Graças a Deus, amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e vamos ler do versículo 17 até ao versículo 20. E talvez os irmãos queiram ler comigo em voz alta também, assim fazendo um coro, se possível. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez de novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém. Glória a Deus. Antes de nós fazermos algumas considerações, eu lembrei-me do hino 207, que não sei dizer qual é o tom do hino. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Embaixador por Deus, de reinos de além céus, venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém, amém, amém. Não vou cantar o hino todo, mas certamente os irmãos já perceberam que o tema hoje é reconciliação. E nos domingos anteriores eu falei sobre como sermos filhos de Deus e os privilégios de nós sermos filhos de Deus. Portanto, a doutrina da adoção de filhos. Já falei sobre a justiça de Deus, são doutrinas que estão relacionadas com a salvação. E também nesta noite eu queria falar acerca de a doutrina da reconciliação. Reconciliação. Glória a Deus. Como vimos aqui, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E por isso, fala a seguir: rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém. Então, há um ministério chamado Ministério da Reconciliação. E também há ministros que receberam o Ministério da Reconciliação. Aliás, todos nós devemos estar envolvidos neste Ministério da Reconciliação. Tal como nós também estamos envolvidos na doutrina e na realidade
da adoção de filhos. Todos nós nos tornamos filhos de Deus. Fomos ensinados, conhecemos, experimentamos, nascemos de novo. Também nós conhecemos o que diz respeito à justiça de Deus, não é? Doutrina da justiça divina. Que fomos justificados com Deus, ou melhor, perante Deus, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora aqui estamos falando de reconciliação. Reconciliação só é necessário quando há uma desavença, quando duas partes estão em conflito, quando há um desligamento de comunhão, não é verdade? Então é necessário haver reconciliação. É assim, não é? É o princípio. Uma reconciliação só faz sentido se houver uma desunião. É assim ou não é? Senão, para que é que serve a reconciliação? Está tudo ligado. Então, tem que haver um afastamento, tem que haver uma desunião, tem de haver um desentendimento, tem de haver duas partes em conflito. Sempre será assim, porque de outra maneira não faz sentido haver reconciliação. Como vemos, Deus tem um plano de reconciliação desde a eternidade para todo o universo, seja a terra ou os céus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, nós podemos perceber que Deus tem esse plano traçado na carta aos Colossenses 1, 15 a 20. Vamos ler. E diz assim: o qual, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Partindo do princípio, se é necessário reconciliar tanto coisas na terra como coisas nos céus, é porque houve, tanto nos céus como na terra, desunião, separação, e é preciso trazer outra vez a reconciliação. Glória a Deus. Assim há um plano universal de Deus para a reconciliação, para que tudo venha a ficar unido e ligado em Cristo Jesus, o seu amado Filho. Louvado seja Deus. Visto que tudo foi criado por Ele e para Ele, e que houve essa desunião nos céus, e a terra veio também a ficar em desunião com Deus e com os planos de Deus, os objetivos de Deus, também é necessário que em ambos os lados seja ou haja reconciliação. E vemos que essa reconciliação diz que é feita através de Jesus, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Jesus está no centro de tudo, não só da criação, mas da redenção. E diz que a reconciliação, neste caso, embora seja ele que esteja como o reconciliador e como tendo sido aquele que passou por um processo para levar à reconciliação, diz que essa reconciliação é feita consigo mesmo. Amém. Com Jesus Cristo. Porque Jesus é Deus, é Criador, e tudo tem que ser reconciliado com Ele e por meio dEle, para a glória de Deus Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque houve uma insurreição contra o governo de Deus. Houve uma insurreição
contra o governo de Deus. A sua soberania, os seus princípios de governo foram postos em causa e partiram para uma posição avessa e contrária a Deus. Avessa e contrária a Deus. Por isso, o mundo, não só no mundo invisível, está relacionado com os céus, mas todo o mundo, o universo, está envolvido numa tragédia que é universal. Uma tragédia universal. O cabeça dessa rebelião, nós podemos identificá-lo pela Bíblia. Verdade? O cabeça dessa rebelião. Satanás é o cabeça, é o autor, o mentor, o concretizador. Não esquece, o autor foi ele que deu lugar em primeira mão e levou a esse estado de coisas. Ele é o autor, depois ele é o mentor que vai infiltrar o seu propósito na mente de outros seres, e os convencer e arrastá-los após si. E ele é o concretizador também, porque ele vai concretizar, ele vai influenciar e não descansa até concretizar que haja então essa rebelião contra Deus. Então ele é o promotor da rebelião, autor, mentor e depois coloca em prática essa rebelião. E nós, embora não tenhamos uma revelação tão clara assim como foi nos céus, contudo temos como foi na terra. Amém? E temos como foi. Capítulo 3 de Gênesis nos mostra como foi que se deu a rebelião na terra, como foram desviados do propósito. Talvez podemos imaginar algo assim no céu, por algumas coisas que conhecemos na terra. É bem possível que aquele querubim ungido fosse o primeiro ser criado por Deus. E vamos pensar que Jesus, lhe foi dado um nome na história da humanidade, da nossa história, foi-lhe dado o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava lá e fez parte da criação dele. Amém? Fez parte da criação. Foi ele que o criou. E que ele, como primeiro ser, teve que ser empossado de autoridade. Ele teve que ser empossado de autoridade. Como é que acontece aqui na terra quando é alguém empossado de autoridade no que diz respeito ao Estado português? É feita uma cerimónia, é colocada a Constituição, que deve sabê-la e conhecê-la, como o governo e como o Estado português é governado, sim ou não? Ele deve conhecer a Constituição portuguesa ou não? Deve conhecer. A Constituição são os princípios que regem a nossa nação, as leis básicas da nossa nação. E a pessoa tem que colocar a sua mão sobre a Constituição e jurar fidelidade. Amém? Cumprir e fazer cumprir o que está escrito na Constituição. E ele se compromete a não só observar, mas a colocar em prática o que está escrito. Deus não é um Deus que não tenha princípios nem leis, sempre as teve. Quando criou o universo e quando criou os seres, ele tinha a lei que regia o seu governo. E eles tiveram que, certamente, prometer fidelidade, depois de serem criados e empossados na autoridade, cada um no seu posto de autoridade. Então, ele fez um compromisso de guardar a lei e os princípios do reino de Deus. Mas o que é que aconteceu? Ele foi fiel, traiu a confiança daquele que o criou. Verdade?
traiu a confiança daquele que o criou, e não só ele, mas depois quis levar muitos após ele, e criou uma rebelião contra Deus, uma sublevação nos céus contra Deus, contra o governo de Deus. Depois, quando o homem foi criado na terra, ele também foi ali para tentar levar e arrastar e conduzir para a rebelião. E ele conseguiu fazer isso. Mas nós vemos que o propósito de Deus permanece. Estava na mente de Deus, antecipadamente, que não só Jesus seria o autor da criação, mas seria o autor da redenção e da reconciliação de todas as coisas com Deus. Amém? Aleluia. E assim, nós vemos, se Satanás é o autor da rebelião, Jesus é o autor da reconciliação. Glória a Deus. Podemos dar glória a Deus por isso, o autor da reconciliação. Jesus é o cabeça. Satanás foi o cabeça da rebelião, o mentor da rebelião. Mas Jesus é o autor, é o mentor e o que coloca em prática, em ação, uma obra e um trabalho de reconciliação que irá ser concretizado no seu tempo, completamente. Ele já está concretizado em si mesmo, mas vai ser concretizado na sua totalidade, até que tudo esteja em harmonia novamente com Deus. Ele vai trazer todas as coisas à reconciliação com Deus, à harmonia com Deus. E finalmente o universo voltará a ser um com Deus. Amém? Ser um com Deus. E olhe, maravilha! Deus nos incluiu e já estamos caminhando nesse processo de reconciliação. Glória a Deus. Os irmãos não estão felizes por isso? Porque o fim daqueles que vivem do lado da rebelião não vai ser bom, tal como o seu autor também não vai ter bom fim. Certo? Não vai ter. O livro do Apocalipse mostra qual é o final dele. O lago de fogo e enxofre. Por toda a eternidade. Só que depois também diz, lá no final do livro do Apocalipse, que aquele que não for achado no livro da vida, escrito no livro da vida do Cordeiro, o seu fim também vai ser o mesmo. Então, não estar dentro do processo da reconciliação vai ser trágico para todas as pessoas que ficarem do lado do rebelde e envolvidos na rebelião. Então, que Deus nos guarde. Amém? Que Deus nos proteja. Que Deus nos ajude. Porque a nossa reconciliação teve um preço muito alto. Teve um preço muito elevado para nós menosprezarmos esse preço e não entrarmos e caminharmos cada dia no caminho da obediência e sujeição e dentro dos princípios de Deus. Através da sua morte redentora, como já lemos, e reconciliatória, que não é só redentora, mas é conciliatória, porque diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Amém? Reconciliando consigo o mundo. Então é uma obra não só redentora, que é um preço pago para adquirir, mas é uma obra conciliadora, que leva o homem a se reconciliar com Deus. Amém? A se reconciliar com Deus. Portanto, ele tornou-se também um meio da reconciliação para todos os que estão fartos e arrependidos de viverem do lado dos rebeliados, não é? Dos que estão em rebeldia contra Deus. Através da sua liderança, Jesus, ele não só é o autor da nossa reconciliação, mas também é o mentor. Meus irmãos, nós precisamos não de viver segundo a mentalidade do mundo, porque é aí que está a mentalidade rebelde, mas segundo a mentalidade de Deus, de Jesus Cristo, da sua palavra. Amém? Ele precisa influenciar a nossa mente, influenciar o nosso coração, porque se ele é o autor da nossa reconciliação, também tem que ser o mentor que vai guiar a nossa mente e nos fazer caminhar na direção da reconciliação com Deus.
se nós não obedecermos, se nós não tivermos o bom senso de ouvir a sua voz, dar lugar à sua palavra e aos pensamentos e às orientações dele, então nós podemos ter muito boa vontade, podemos até ser pessoas que têm uma aparência de religiosidade, mas não estamos caminhando no caminho da reconciliação. Amém? Porque a nossa mente tem que ser governada pela palavra do Senhor. Amém? Verdade ou não? Tem que ser governada. Tal como o inimigo começou a governar as mentes de seres que acabaram ficando contrários a Deus, afastados de Deus, opostos a Deus. Jesus veio para não só realizar a obra da reconciliação, mas começar a influenciar a nossa mente com novos pensamentos, para nós podermos ficar não contrários a Deus, mas a favor de Deus, ligados com Deus, caminhando com Deus a cada dia. Glória a Deus. Em Hebreus, no capítulo 12, não fala propriamente de reconciliação, mas fala de ele é o autor e o consumador da fé. Amém? Que leva à reconciliação. 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Então veja como ele é o autor e o consumador. E podemos também adiantar que ele é o mentalizador. Amém? Porque ele é o mestre. O que é um mestre? Um mestre é aquele que forma a mente, que ensina, que argumenta, que lhe dá diretrizes e que dá formação para que a pessoa possa ser alguém, ter capacidade para ser alguém. Então, ele é o nosso mestre, para nós termos capacidade de sermos o que Deus quer que nós sejamos. Amém? E ele tem que influenciar a nossa mente. Hebreus diz então estas palavras, que ele é o autor e o consumador da fé. Devemos ter cuidado com a nossa mente. Quem é que influencia a nossa mente? Qual é a fonte que está alimentando a mente e formando o caráter e movendo a nossa conduta? Olha que eu estou a falar de três coisas. Três coisas. Qual é a fonte? Por todos nós, quer queiramos, quer não, nós nos alimentamos de alguma fonte. Amém? De alguma fonte de pensamento. Ou foram os nossos pais que nos inculcaram na mente coisas, ou foi a sociedade, ou foi a escola, na verdade. Filosofias e palavras que ouvimos das outras pessoas que foram formando a nossa mente. Mas nós devemos chegar ao dia que a nossa mente deve estar não só influenciada, mas formada pela palavra do Senhor. Formada pela palavra de Deus. E isso deve ser a fonte que deve estar alimentando a nossa mente. Para que nós possamos então, com essa formação que vai envolver o nosso caráter, aquilo que nós somos é produzido por aquilo que nós ouvimos ou que entra pela nossa mente. Se uma criança tiver um mau mentalizador, pode fazer dele um criminoso, um assassino. Mas se tiver uma boa formação, um bom mentalizador, pode fazer uma pessoa de um caráter completamente diferente e confiável. Amém? Tudo depende da grande influência que houve na sua vida. Assim, qual é a fonte que está alimentando a nossa mente? Formando o nosso caráter, que depois vai mover vai influenciar a nossa conduta.
Nós vamos fazer o que fazemos porque somos o que somos, porque fomos alimentados por uma fonte que nos levou a fazer isso. Então nós precisamos muito da graça de Deus na nossa vida. Amém? Os irmãos estão percebendo o que eu estou dizendo? Isto é bem percebível o que estou a dizer? Nós precisamos disso. Nós não reconciliamos com Deus sem termos uma orientação da necessidade que existe de reconciliação. Não é verdade? Quem é que se vai reconciliar se não percebe, não entende, não vislumbra nada que esteja mal na sua vida e que precisa de se reconciliar com Deus? Assim como entre nós, ou no meio da nossa sociedade, pessoas entre si, como é que se vão reconciliar se não admitem que alguma coisa está errada e que precisa de ser conciliado? É verdade ou não é? Não. Mas quando nós compreendemos, em determinados momentos, em determinadas alturas, já me tenho deparado com situações que pessoas fazem ou estão dispostas a fazer alguma coisa porque não perceberam que o que estavam a fazer era errado. Não perceberam o que estavam a fazer era errado. Mas depois de um esclarecimento, depois de uma conversa, depois de mostrar algumas coisas, a pessoa percebeu que o que estava a fazer era errado, que não era certo. Então a pessoa aí pode alterar o seu objetivo ou aquilo que estava para fazer. Pode alterar isso. Então, nós precisamos de ter orientação mental de compreensão para alcançarmos o objetivo que é a reconciliação. E se isso não houver, a pessoa não tem motivação para se reconciliar nem com ninguém, nem por nada, porque não percebe que precisa de reconciliação. Portanto, a palavra de Deus é muito importante para nos dar entendimento, para nós percebermos quando precisamos de nos reconciliar com Deus. Amém? Veja bem a argumentação que o apóstolo Paulo faz na igreja, na segunda carta aos Coríntios, falando para a igreja. E ele depois diz, mesmo para a igreja, diz assim: rogamos-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Veja que ele está a falar para a igreja. Não está a falar para o mundo, para os ímpios, para os de fora. Está falando até para a igreja. Então, muitas vezes, nós próprios precisamos de perceber algumas coisas que podem não estar certas na nossa vida e precisamos de nos reconciliar com Deus. Muito bem. Também Ele nos deu o ministério da reconciliação. Não só Ele foi o autor da reconciliação, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mas também deu-nos o ministério da reconciliação. Aliás, Jesus veio ao mundo buscar e salvar o que estava perdido, não era? Para voltar, e veio também com a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus foi idêntica. Foi idêntica. A primeira mensagem, começaram a pregar, é dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento significa ninguém se arrepende que não reconhece que esteja errado e que precisa de mudar de vida e se reconciliar com Deus neste caso. Então foi a mensagem de arrependimento. João Batista, ele pregou que as pessoas mudassem de vida, o arrependimento. Há uma coisa que a Bíblia diz, que a sua mensagem em Malaquias, no capítulo 3, no último versículo, diz que ele reconciliará ou converterá os pais aos filhos e os filhos aos pais. A sua mensagem iria ter esse objetivo também. Não só, mas esse objetivo também. Está lá, em Malaquias. Podemos ler.
Quem sabe se esta noite não está aqui alguém que precisa de ouvir, que precisa se reconciliar com os seus pais. E pais que precisam reconciliar com os seus filhos. Era uma mensagem que João Batista tinha. E diz aqui no versículo 6 do capítulo 4, desculpe, é o último versículo do capítulo 4 de Malaquias. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, os pais reconciliados com os filhos e os filhos reconciliados com os pais. Não acham que isso é bonito, que isso é bom, que isso é agradável na sociedade? Filhos estarem rebeliados com os seus pais e pais também estarem em desavença com os seus filhos? É ou não é? Importante que isso aconteça. E diz que isto tem a ver com maldição ou com bênção. Honra a teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muitos dias sobre a terra. Amém? Honra a teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muitos dias sobre a terra. Então, João Batista, que diz que eu vos envio o profeta Elias, e Jesus disse, e se queres ouvir, ele é aquele, é o Elias que havia de vir. Ele é o Elias que havia de vir, João Batista, disse Jesus acerca dele. Então ele fez, em algum aspecto ele fez, mas ele não pregou só isso, ele pregou outras coisas mais. Ele pregava a reconciliação com Deus, arrependimento, e para que dessem frutos que agradassem a Deus. Depois, nós podemos perceber que não são só os filhos com os pais, que às vezes precisam de reconciliar, e os pais com os filhos. Não esqueçam que tem os dois lados aqui. Tem os dois lados. Também é necessário maridos e esposas viverem reconciliados. Amém? Uma pergunta. Entre marido e esposa nunca há desavença. Há sempre concórdia. Estão sempre de acordo. Nunca ficam desentendidos. Eu vejo muitos a sorrir. Muitos casais a sorrir. Mas eu não sei o que é que se passa por aí. Eu não sei. Deus sabe, mas eu não sei o que é que se passa por aí. Mas eu vejo sorrir assim com um sorrisozinho. Mas Deus quer que haja harmonia na vida dos cônjuges. Marido e mulher, mulher e marido. Então é uma forma de que a harmonia possa acontecer. Ontem aqui houve um casamento. Ainda está aqui os indícios de alguma decoração. Houve um casamento e foi lido uma parte da Bíblia que dizia: vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos. E os maridos ficam todos contentes, não é verdade? Olha lá o sorriso aí, os maridos. A palavra de Deus está favorável para vós agora. Está favorável. Mas depois, mais adiante diz: vós maridos, amai as vossas mulheres. Não é? Como o Senhor amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Pedro, no capítulo 3, na primeira carta de Pedro, vamos ler, então, o que diz lá, também é bom. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que se também alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, etc, etc. Depois, no versículo 7, diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Paramos aqui um bocadinho, já lemos o resto.
porque o resto é importante. Ninguém pode estar bem com Deus se não estiver bem com as outras pessoas ao seu redor. Não se iludam, não nos iludamos. Quando nós temos alguma coisa no coração contra alguém, nós não conseguimos nos chegar a Deus com confiança. Há um emperramento. Parece que a porta fica trancada. Isto só acontece comigo, talvez os irmãos não. Só que eu digo que a Bíblia afirma que é assim. E se acontece comigo porque a Bíblia diz, tenho a certeza que acontece contigo porque a Bíblia diz também. Amém? Portanto, ninguém é diferente de ninguém. E Deus não abre a porta por uns que são bonitos, que são isto, que são aquilo, que são outros, e fecha a porta a outros. O que está escrito na Bíblia é o que acontece. As famílias, marido e mulher, têm que procurar viver uma vida reconciliada uns com os outros, para terem paz e para poderem servir a Deus e Deus atender as suas orações. Amém? Porque se não tiverem paz no lar, as nossas orações são como que bloqueadas diante de Deus. Estão ouvindo o que eu estou a dizer? Estão a ouvir? Estão? E eu também estou a ouvir o que estou a dizer. E a minha esposa está aqui a ouvir também. Não é verdade? Então, vamos lá ler o versículo 7 outra vez. Volta à Bíblia, porque ela tem o ensino próprio para nós sermos vencedores e sermos abençoados no nosso viver cristão. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros, herdeiros juntamente, da graça da vida, para que, e veja bem que isso tem um objetivo, vivam em harmonia, para que as vossas orações não sejam impedidas. Amém? As vossas orações não sejam impedidas. Se houver desavenças entre o casal, se andarem em desarmonia, podem parecer muito crentes na igreja. Sim, podem parecer muito crentes na igreja. Pode até ninguém saber o que é que se passa com vocês. Mas o vosso coração não está bem diante de Deus, nem o meu, nem nenhum de nós estará bem diante de Deus, até que haja harmonia, reconciliação e paz entre o casal. Deu-nos o ministério da reconciliação. E é isso que eu estou usando aqui nesta noite. O ministério da reconciliação. Estou falando em reconciliação. Depois, passamos adiante. Irmãos e irmãs, uns com os outros. É necessário que haja uma vida de reconciliação, de paz e de unidade. Também. Os irmãos ainda estão cá? Ainda estão. Muito bem. É necessário que haja reconciliação. Mateus 5, 23 a 25. Podia ler outras passagens mais, mas vamos basear apenas numa. Mateus, capítulo 6, 5. Capítulo 5, 23 a 25. Diz assim: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu irmão, ou melhor, com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário se
te entrega ao juiz, o juiz te entrega ao oficial e te encerra na prisão. Na verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último céntimo. Então, o que diz aqui é que se houver alguma coisa entre irmãos e quiserem cultuar a Deus verdadeiramente, veja bem que está aqui em causa o culto a Deus. Está ou não está? Apresentar a oferta. O que é que... Quando nós, por exemplo, o Velho Testamento, as pessoas traziam as ofertas das suas casas e tinham que se deslocar quilómetros e andar para vir a Jerusalém para apresentar a sua oferta, ser colocada sobre o altar. A oferta era oferecida e colocada sobre o altar como uma ação de culto, de gratidão, de adoração a Deus, de prestar culto a Deus. Traziam a sua oferta e a colocavam sobre o altar. O ministro colocava sobre o altar. Então, mas se lembrar ao vir trazer a oferta que alguém tinha alguma coisa contra, devia primeiro reconciliar-se com o seu irmão e depois vir trazer a oferta então e oferecer a Deus, porque ela assim vai ser aceita. De outra maneira, seria uma ilusão que ele estaria a praticar, que não traria nenhum benefício para a sua vida. Isto é, o culto, não, a oferta não seria aceita diante de Deus. Oxalá que Deus nos ajude para quando nos apresentamos diante de Deus, a nossa oferta seja aceita. Amém? Que o nosso coração esteja limpo, o nosso coração esteja bem e que não tenhamos em amargura nem com coisa nenhuma em relação a nenhum dos nossos irmãos. E não só os nossos irmãos, os de fora também. Amém? A Bíblia não fala só de irmãos, fala de homens, de todos os homens. Quanto puderes ou conseguires em vós mesmos, vocês tenham paz com todas as pessoas. Se eu não tiver paz com o vizinho, é a mesma condição, é a mesma coisa, não é verdade? Se eu provocar alguma coisa e tiver uma desavença com o vizinho, ou fizer alguma coisa que prejudique o meu vizinho, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu estou mal. E então, ainda vai pegar em alguma ação ou em alguma coisa e vai propagar para os outros de fora, lá fora. E vai denegrir a minha imagem ainda por cima. Não vou ganhar nada com isso. É melhor me reconciliar o mais rápido possível. Não é? Se tiver que pedir perdão, peço perdão. Se tiver que repor alguma coisa, repõe alguma coisa. É o melhor reconciliar o mais rápido possível. Para eu depois não vir à casa de Deus, fazer uma figura de hipócrita, para estar tudo bem. E eu prestar culto, mas o meu culto não passar aqui do teto. Porque Deus não recebe enquanto não colocar as coisas no seu devido lugar. Amém? É compreendido o que eu estou a dizer? Depois, em terceiro lugar, o ministério da reconciliação tem a ver do homem com Deus. Vejam bem, se até alguma coisa entre as pessoas, nos relacionamentos entre as pessoas, pode impedir a nossa oração e a nossa aceitação diante de Deus, quanto mais se nós não estivermos reconciliados com Deus. Então pode bater, pode berrar, pode cantar, pode fazer o que quiser, mas nada chega ao céu. Porquê? Porque não está reconciliado com Deus. Aí só por Jesus Cristo. Só pela fé em Cristo. Tem que reconhecer que é um pecador, tem que reconhecer que é alguém que precisa de Deus, alguém que está mal em relação a Deus e reconciliar a sua vida com Deus. Pela fé em nosso Jesus Cristo, a nossa vida é aceita diante de Deus. Nossos pecados são perdoados, nossa vida é mudada. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, esta palavra serve para pessoas que ainda não estejam reconciliadas com Deus, mas para aqueles que estão reconciliados com Deus já, serve também para nos ajudar nos nossos relacionamentos uns com os outros também. Amém? Para que Deus nos ajude a viver em harmonia, pais e filhos, maridos e esposas, irmãos e irmãs, e para que a nossa vida esteja em boa ordem com Deus. E assim o nosso culto
será um culto agradável e aceitável ao Senhor. Vamos ficar de pé. Vou pedir aos jovens para subir, cantar um corozinho. Mas antes vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus. Temos estas áreas que nós estivemos meditando. Áreas de reconciliação. Áreas de reconciliação. Às vezes vou dizer até uma coisa que pode frequentemente acontecer. Tudo está correndo razoavelmente, ou mais ou menos bem, sem nada que inquiete o coração. Mas antes de você vir para o culto, ou até no trajeto para vir para o culto, podem acontecer coisas que vai deixar mal para depois cultuar a Deus. E quando você chega aqui, alguma coisa aconteceu para você não estar bem e para alguma coisa perturbar a sua consciência. Precisamos estar sempre vigilantes e precisamos de viver, como a Bíblia diz, orai sem cessar. Amém? Para que não entreis em tentação e para que o inimigo seja impedido de fazer algumas coisas e perturbar o nosso culto, que devia ser genuíno e aprovado e abençoado diante de Deus. E por causa dessas coisas pode não ser tão aprovado assim. Amém? Os irmãos querem baixar a vossa cabeça e orar a Deus, pedir: Senhor, abençoa. Precisamos da Tua graça, Senhor. Estamos na Tua presença. Obrigado ao Senhor por tudo o que nos tens dado, tudo o que tens feito por nós, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo. Sabemos o que aconteceu no universo e aconteceu na terra, para que os homens ficassem em desarmonia com o seu Criador, com as leis, com os princípios que regem o universo. Senhor Deus de glória, e a maior parte das pessoas nem sabe que isso aconteceu, não sabe o estado em que se encontram, não sabem qual é o seu fim se permanecerem assim. Somos nós, como a igreja, que sabemos e conhecemos a Tua palavra, que podemos abrir-lhes os olhos, podemos, Senhor, ser, ó Deus, mestres que podemos comunicar-lhes o conhecimento que temos e ajudá-los a despertar. Dá-nos a Tua graça, Senhor, para fazermos isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós mesmos, ó Senhor, como crentes, ajuda-nos a estar alerta e vigilantes, para que nós possamos viver uma vida harmonizada nos vários aspectos da vida, Senhor, que nos envolvem, como família, ó Senhor, pais e filhos. Deus abençoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Como maridos e esposas também, Senhor Deus, conheces também, às vezes, as tribulações e os problemas que surgem também na harmonia do relacionamento. Senhor, também entre os irmãos ou entre pessoas que não têm um relacionamento familiar, ó Senhor, também é necessário, Senhor, que haja a Tua paz. E quando a paz foge, Senhor, a reconciliação também é necessária. E acima de tudo, aqueles que ainda não fizeram uma reconciliação com Deus, ainda não pediram perdão, ainda não reconheceram o seu estado, Deus abençoa no nome do Senhor Jesus Cristo, para que a Tua bênção nos acompanhe cada dia da nossa vida. Nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos. Amém. Cantemos um corozinho, louvando.